Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde. Dor de cabeça, cansaço e tonturas. A falta de certos nutrientes prejudica o bom funcionamento do organismo e pode provocar uma série de sintomas desagradáveis e problemas como a anemia. No programa de hoje, vamos falar sobre as doenças do sangue, quais as principais causas, a importância de exames preventivos e como podemos evitá-las. Eu recebo o hematologista João Carlos Guerra, do Centro de Hematologia de São Paulo e especialista do Hospital Albert Einstein, que fala mais sobre o tema. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. O leite materno é considerado um alimento essencial e completo até o 6º mês de vida de qualquer bebê. Mas quando a mulher não pode ou para de amamentar, é preciso seguir orientação médica. A falta de cuidado pode provocar, entre outras doenças, a anemia nas crianças. Acompanhe. Os braços e as pernas são gordinhos, as bochechas fofas e as mãos fortes. Mas, apesar da aparência saudável, um exame revelou que Nicolas tem anemia. Ele só estava mais suscetível à virose, à dor de garganta, ouvido. Então ele estava sempre com alguma coisinha, né? Em 90% dos casos, a doença é causada pela falta de ferro na alimentação. Foi o que aconteceu com um bebê de apenas 11 meses. Depois do diagnóstico, ele passou a ter um cardápio reforçado. A dieta dele passou a ser mais rica em proteína animal. Começou a comer ovo 3 vezes por semana, cozido, aumentou a quantidade de fígado e carne vermelha. E aveia, fibra. Isso passou a uma quantidade maior do que ele já comia normalmente. Quando a criança para de mamar no peito e começa a comer, é importante que ela seja estimulada a ingerir a maior quantidade possível de alimentos. Assim, ela vai ficar com a imunidade mais alta, dificultando o contágio de doenças. Além disso, quando ficar um pouquinho maior, dificilmente vai rejeitar frutas, legumes e verduras. Fadiga e déficit de crescimento são alguns dos sintomas da falta de ferro nas refeições. A principal fonte de ferro são as carnes, mas uma também muito importante são os vegetais verdes escuros. Então, brócolis, salsinha, escarola. O espinafre, apesar desse mito, ele tem um componente que é o fitato, que ele acaba atrapalhando um pouquinho na sua absorção. Então, todos os vegetais verdes escuros são ótimas fontes de ferro, exceto o espinafre. A nutricionista ainda dá uma dica para que as crianças fiquem fortes e saudáveis. Um bife, um filé mignon, um frango também vai ter o ferro. Então, aí melhor colocando com vitamina C para estar aumentando essa absorção. Não pode descuidar da alimentação de jeito nenhum. Nem pensar. E a Organização Mundial da Saúde alerta com um dado alarmante. 1/3 da população mundial sofre de algum tipo de anemia. Doutor João, seja bem-vindo aqui ao programa Estilo e Saúde. Antes de nós começarmos a conversar sobre as doenças do sangue, de onde veio o sangue? Boa tarde, nossos agradecimentos pelo convite. O sangue vem da medula óssea. A medula óssea fica no tutano do osso. Então, quando nós pegamos um osso de galinha, a gente quebra ele no meio, dentro dele ele é todo furadinho. Então, lá é a medula óssea. E a medula óssea, ela está presente em todos os ossos, mas mais nos ossos longos. Então, no fêmur, no osso e da bacia e no osso externo. A medula óssea, ela produz as células do sangue, que são os glóbulos vermelhos, que fazem o transporte do oxigênio, os glóbulos brancos, os leucócitos, que fazem a defesa do organismo, responsável pelo nosso sistema imunológico, e as plaquetas, que são as células do sangue, que agem na coagulação do sangue junto com os fatores e da coagulação. Ou seja, às vezes quando nós temos um corte ou machucado, são as plaquetas ali que entram em ação para que isso seja cicatrizado de uma maneira mais rápida. Exatamente. Quando nós temos um corte, as plaquetas elas fazem uma rede inicial para parar esse sangramento e posteriormente e conjuntamente os fatores da coagulação produzidos pelo fígado fazem aquele coágulo que a gente e percebe mais roxo, assim, então aquilo são os fatores da coagulação produzidos pelo fígado. Bom, e as doenças do sangue, elas surgem a partir do momento que esses glóbulos vermelhos, brancos e as plaquetas são produzidos de maneira desordenada ou ainda com deficiência, é isso? Isso. Os glóbulos vermelhos, eles precisam de 3 fontes fundamentais para serem produzidos, que é o ferro, a vitamina B12 e o ácido fólico. Então, essas substâncias agem na formação de várias células do organismo, mas principalmente do glóbulo vermelho. E de onde nós tiramos essas substâncias? Da alimentação. E da alimentação. Então, para isso, nós temos que nos alimentar corretamente, a gente depende de uma absorção correta desses nutrientes e que a fábrica do sangue consiga, a partir desses elementos,
e produzir uma célula que seja eficiente. No caso dos glóbulos brancos, a função é o transporte e do oxigênio. Por isso que quando nós temos o glóbulo vermelho diminuído, o glóbulo vermelho diminuído, esse paciente ele tem uma diminuição da oxigenação e dos tecidos. Então, ele tem o cansaço, a fraqueza, a dor nas pernas, a astenia, às vezes, e quando essa anemia é um pouco mais intensa, e palpitação, enfim, os sintomas relacionados à diminuição dessa oxigenação. Ou seja, tem uma desaceleração do funcionamento do organismo como um todo. E já podemos que dizer assim. Já que os glóbulos vermelhos são responsáveis por essa oxigenação dos tecidos, dos órgãos e captam o gás carbônico para depois levar até o pulmão, tem uma desaceleração dessa atividade. Exatamente. Eles captam o oxigênio para levar até o pulmão, para ter essa oxigenação e dos tecidos e liberam o gás carbônico. Sim, então, na deficiência da produção desses glóbulos vermelhos, quais são as doenças que surgem? A anemia, uma delas? Então, a mais importante são as anemias. Então, e quando nós temos diminuição dos glóbulos vermelhos, nós temos as anemias. Essas anemias, elas podem ser carenciais, certo? Que no caso, por deficiência de ferro, vitamina B12 e ácido fólico. As anemias hemolíticas, por destruição desses glóbulos vermelhos, quer seja por alterações hereditárias, como nas hemoglobinopatias, nas talassemias e na anemia e falciforme. E nós podemos ter aquelas anemias por alteração de produção da própria medula óssea, como nas leucemias, que existe uma infiltração dessa medula óssea e que não deixam com que o glóbulo vermelho normal ele cresça e se desenvolva. Como é que acontece? Uma infiltração na medula óssea? Como é que é esse processo, doutor? A leucemia é uma doença do glóbulo branco e do leucócito. Ela pode ser uma leucemia linfóide ou uma leucemia mieloide. Qual a diferença entre as duas? É o tipo de célula doente que é desenvolvida. Ou seja, dentro do sistema imunológico nosso, a célula-mãe, a stem cell, ela dá origem a vários tipos de células, que elas nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Então, dentro de um cenário abrangente de células, por alguma alteração que nós não sabemos ainda, ocorre uma alteração clonal, ou seja, um clone de uma única célula, ele começa a se desenvolver, a crescer e a se duplicar muito rapidamente. Então, ele não faz o trajeto normal, que é nascer, crescer, se desenvolver, fazer a função e morrer. Então, essa célula, ela cresce de uma maneira desordenada, ela ocupa o espaço e na medula óssea e não deixa com que as células normais se desenvolvam. É um câncer, né? É um câncer. Essa reprodução, essa câncer, metástase que acontece. É um câncer dos glóbulos brancos, a Sim, leucemia. Essa é a leucemia. Ambos os tipos, o que difere só é o tipo de... É o tipo de célula acometida. E dentro das leucemias nós temos as agudas e as crônicas. As agudas é quando tem um acometimento de uma célula mais imatura. E as crônicas é quando você tem uma doença de uma célula mais madura. Sim. Agora, bom, tocamos aí nas doenças que podem ser causadas pela deficiência ou superprodução dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos e agora das plaquetas. Isso. Quais são elas? Então, assim, e vamos voltar um pouquinho. Por diminuição dos glóbulos vermelhos, as anemias. Sim. Por aumento dos glóbulos vermelhos, as poliglobulias, que isso já é uma doença mais de adulto e que existem algumas patologias associadas a isso, algumas doenças associadas a isso, mas são mais raras. As anemias, elas são mais comuns. Dos glóbulos brancos, nós temos as leucopenias, que isso pode ser algo constitucional, normal, isso não é uma doença, tá? Então, assim, e nós temos essa entidade leucopenia e constitucional, que não é uma doença, quando nós temos uma diminuição dos glóbulos brancos, mas é uma coisa... Ou seja, a baixa imunidade poderia ser considerada... Mas não é uma baixa imunidade, isso é algo fisiológico. Nós recebemos muito e no consultório, e pacientes encaminhados por leucopenia, mas que, na verdade, isso é o normal dele. Então, dentro de uma faixa e de normalidade, a leucopenia ela é mais comum nas pessoas de raça negra. Então, mas isso é normal, isso é uma coisa fisiológica. Sim. Tá? E dentro das doenças do sangue, aí sim, dos glóbulos brancos, nós temos as leucemias e também os linfomas. Os linfomas é um câncer também, e de uma célula chamada linfócito, que ela nasce na medula óssea e ela vai para os gânglios para fazer as funções de defesa. E por algum motivo também que nós não sabemos, essas células começam a se duplicar e
e podem gerar essa doença, que existem vários tipos de linfoma, não Hodgkin, de Hodgkin, sim, depende e do tipo de célula acometida e o local do gânglio que ela foi acometida. Ou seja, o linfoma é um tipo de câncer, nós podemos colocar assim, onde os próprios glóbulos de defesa do organismo acabam atacando os outros, é isso que acontece? Por algum motivo, esse linfócito normal, ele tem uma alteração estrutural dele, ele se torna um linfócito anômalo, e ele começa a se duplicar e infiltra regiões do gânglio onde seria dos linfócitos normais. Sim. Então, é uma célula que nasce na medula óssea e que depois ela vai para o gânglio fazer as funções. E quando a gente tem algum machucado, às vezes, e, por exemplo, nós temos uma infecção de garganta, às vezes crescem gânglios Sim, cervicais. Espalhados. Isso é normal crescer. Isso quer dizer que o organismo está combatendo. O que não é normal é um gânglio que cresce desordenadamente. E ele não desaparece. Aí sim você precisa procurar um médico para ver o que está acontecendo. Entendi. Associado com outros sintomas. Enfim, é um diagnóstico abrangente. Abrangente. Nós estamos falando. E será que todas essas doenças do sangue têm cura, têm tratamento? É isso que o senhor vai responder daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Voltamos com mais Estilo e Saúde. Hoje eu recebo o hematologista João Carlos Guerra, do Centro de Hematologia de São Paulo e especialista do Hospital Albert Einstein. Doutor, sobre as doenças do sangue, elas têm tratamento? Há possíveis curas também? Então, as doenças do sangue, elas têm tratamento e a cura depende da doença e do tratamento que você vai colocar. Do grau também, Isso. né? E vamos começar com as doenças mais simples. A anemia ferropriva, que é uma doença altamente prevalente em nosso meio, dependendo da região e do nosso país, é mais de 40% das pessoas. Ou seja, é a carência de ferro no organismo que acaba ocasionando esse tipo de anemia. Então, em crianças está muito ligado à parte alimentar, tá? Em jovens, principalmente em mulheres, com a perda menstrual aumentada. Então, assim, com o avanço da idade, principalmente na mulher, então, é bom ter uma atenção melhor quanto à quantidade de ferro no organismo, porque ela pode desencadear com mais facilidade porque, assim, essa anemia? As mulheres com uma perda menstrual abundante, elas acabam perdendo sangue e, consequentemente, elas perdem ferro. Sim, tá? então fluxo mais de 7 dias com coágulos de sangue. Você precisa ficar atento, porque com o tempo pode vir a desenvolver um quadro de anemia. Por quê? A quantidade que você ingere, às vezes, não é suficiente para suprir essa perda. Então, e muitas vezes essas mulheres a gente trata, 6 meses depois elas continuam menstruando e voltam a ter anemia. Então, esse tipo de paciente você tem que ficar atento para ver se não tem nenhuma doença ginecológica, às vezes miomas podem ocasionar isso. E ficar atento porque o tratamento é simples, mas você precisa tratar. Então, às vezes, as mulheres se adaptam a viver com anemia. Então, quando você pelo trata, que dá para entender, é um tipo de doença que pode ir e voltar diversas vezes ao longo da vida toda. Pode, até enquanto ela menstruar, ela pode ter esse tipo de quadro de anemia. Inclusive, há crianças que nascem já com essa falta de ferro no organismo? A criança que tem amamentação adequada e pelo peito, esse leite materno, ele supre isso. O problema são as crianças que não têm um aleitamento materno. Então, o leite de vaca, vamos dizer assim, você precisa repor esse ferro. E hoje já existem programas do governo em enriquecimento do leite com ferro, né? E da farinha, enfim. Mas ainda é muito prevalente em nosso meio. Ela só perde para desnutrição e proteico calórico. Então, a anemia ferropriva, ele é muito prevalente. É a segunda maior causa de doença em criança. Nós encontramos o ferro presente muito na alimentação. Na carne, onde mais, doutor? Na carne e nos vegetais. Mas, assim, o ferro animal é o mais importante para esse tipo de anemia. A grande concentração está justamente aí na proteína animal. Por exemplo, a carne. A carne vermelha. E no caso dos vegetarianos, como é que fica isso? Então, assim, teoricamente, nós temos a reserva de ferro adequada no organismo. Então, e quando nós não perdemos sangue, a gente não tem esse problema. O problema são das mulheres que têm essa perda menstrual. E quando você tem uma anemia ferropriva em homem, você tem que investigar perda de sangue pelo aparelho digestivo, porque alguma alteração ele tem ali. Sim. Então, os vegetarianos, eles podem ter deficiência
e de ferro. Tudo vai depender do estoque de ferro deles, se está adequado ou não. E eu recebo no consultório várias pacientes que têm esse tipo de anemia, e vegetarianos, você trata, e se elas não têm uma perda de sangue aumentada, elas ficam bem. Tá, então ainda que a pessoa não tenha nenhum desses problemas, a mulher não tenha mioma, não tenha um fluxo alto, o homem também não tenha nenhum problema no sistema digestivo e seja vegetariano, qual a melhor forma dentro ali do cardápio de manter esse ferro presente e absorvido na alimentação? Vegetais. Quais os vegetais que possuem as maior folhas concentração? verdes, conforme a nutricionista indicou, brócolis, e leguminosas, enfim, um cardápio e variado, não tem algo mais específico que tenha mais. Onde tem mais é na carne. Sim. Certo? O ovo, ele é importante, ele tem muito ferro, mas tem uma proteína na clara do ovo que pode inibir essa absorção. Isso. Então, o ovo, ele é importante para outras coisas também, mas só o ovo, ele não só do ferro. Ele não vai repor essa deficiência. Vamos para outro rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique com a gente. Estamos de volta hoje com o hematologista João Carlos Guerra, do Centro de Hematologia de São Paulo e especialista do Hospital Albert Einstein. Além dos sintomas que nós vimos ali na reportagem sobre a anemia, cansaço, enfim, sonolência, que outros sintomas mostram que uma criança ou um adulto estão com algum problema em relação ao sangue? Tem um sintoma interessante na anemia hiperropriva, que é uma perversão do apetite, onde a criança às vezes come terra, come tijolo. E os adultos têm uma vontade de comer gelo, arroz cru, arroz em casca e macarrão cru. Então eles têm vontade de mastigar. Isso daí é típico de deficiência de ferro. Às vezes a pessoa acha que está... Ela às vezes acha que está ficando louca, mas não está ficando louca não. Isso daí é pela deficiência a ausência de ferro que causa isso no organismo. Você trata esse doente, esses sintomas somem. E como é que é feito o diagnóstico dessas doenças? Esse diagnóstico é feito através do exame de sangue. O hemograma? E do hemograma, que é o exame mais comum para isso. E no fundo ele faz uma triagem e aí você faz a dosagem desses nutrientes. Então, hoje nós conseguimos dosar o ferro, o estoque do ferro, a ferritina. Se existe uma suspeita de uma anemia megaloblástica, que nós falamos, aí nós podemos pedir dosagem de vitamina B12, ácido fólico. Se nós achamos que é uma anemia hemolítica, hereditária, existe um exame chamado eletroforese de hemoglobina. Enfim, e quando é algo mais complexo, nós temos que fazer o exame da medula óssea, que nós chamamos mielograma, e também a biópsia de medula óssea. Que aí poderia ser detectado, então, a leucemia. A leucemia ou uma anemia plástica, que é uma alteração da produção das células do sangue. Então, quando nós suspeitamos de uma doença, não essa carencial, de uma outra doença, o exame de medula óssea é solicitado para nós fazermos esse diagnóstico. E com qual periodicidade devem ser realizados esses exames? Contando ali desde a criança, as crianças também devem ser submetidas a esse tipo de exame? Não, o exame clínico, a história clínica, o exame físico é o mais importante. Se o médico, após uma consulta, após uma história clínica, um exame clínico, achar que para ele fazer um diagnóstico ele precisa de mais exames complementares, então ele pede esses exames de sangue. Então, hoje, as pessoas fazem pelo menos check-up e pelo menos uma vez por ano. Então, esses exames devem ser pedidos pelo menos uma vez por ano e de rotina, ou quando houver uma suspeita clínica e do médico. Então, que alguma coisa não esteja a suspeita clínica e de anemia são alterações, palidez cutânea e mucosa, a pessoa está muito cansada. Então, existem outras doenças que podem dar esses sintomas também, mas a anemia é um diagnóstico diferencial. E para os medrosos de plantão que estão em casa, principalmente os homens, né, que morrem de medo, enfim, de check-up, às vezes médico, tudo, o hemograma, e assim como esses outros exames que o senhor citou, são exames práticos, rápidos, simples, né, que a coleta de sangue é feita rapidamente. Não é grande a quantidade de sangue coletado. Eu acho que hoje nós estamos num mundo moderno, onde os diagnósticos precoces vai de encontro e com a sua outra pergunta, sobre os tratamentos. Então, depende do quê? De um diagnóstico precoce, de um bom diagnóstico, que hoje nós temos os tratamentos. Mas se nós temos as doenças mais evoluídas, os tratamentos eles são mais complicados e o prognóstico é pior. Ou seja, a chance de você tratar uma doença mais avançada, os resultados são piores do que você tratar uma doença no seu estágio inicial. Para as doenças do sangue, a coisa é igual. Ela funciona como em qualquer outra doença. E todas são passíveis de cura? Todas são passíveis de tratamento, tá? Das anemias,
Os tratamentos eles são simples, hoje em dia eles são bem recomendados. Das leucemias, hoje, nas leucemias linfóides agudas, hoje nos grandes centros que nós temos aqui no Brasil, grandes centros aqui em São Paulo, é curado mais de 90% das crianças. É uma coisa extraordinária, essa evolução que teve. Dos adultos, com transplante de medula, a gente chega em 60%, 70% até de cura, e dependendo do tipo. Então, existem doenças oncológicas dentro da hematologia que são mais graves e menos graves. Então, depende desse tipo e de doença. Mas com os tratamentos quimioterápicos e com o transplante e de medula óssea, a gente hoje tem grande sucesso com o tratamento. Eficácia comprovada. Tem muita gente curada. Muito obrigada, então, doutor João, pela sua participação aqui conosco, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Você pode participar do programa com perguntas e sugestões. Basta mandar um e-mail para estiloesaude@recordnewstv.com.br. A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela companhia. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.